Olá, meus alunos, bem-vindo a mais um sábado letivo. Eu vou estar trabalhando aqui com vocês as atividades e depois de concluídas na sua apostila, você envia uma foto para mim, correto? Nós iremos entrar agora no último capítulo, né, da apostila, que é Histórias em Poemas, né? E aqui nós iremos estar abordando o quê? Além da noção desses conceitos de prosa, né, que são os textos em parágrafos, para vocês diferenciar um texto em prosa de um texto, né, em versos, que são os textos poéticos. Então, vamos lá. A expressão literária tem como intenção comunicativa emocionar, surpreender e envolver o leitor. O poema e a prosa literária expressam seu conteúdo por meio de linguagem subjetiva e plurissignificativa. O que seria subjetiva? É o que você, é o eu seu, né? É o que é a sua opinião, é o que você sente. O plurissignificativo quer dizer o quê? Vários significados. Então, às vezes, por que às vezes eu leio um poema, eu entendo de uma forma e o outro aluno lê e entende de outra forma? Devido a essa pluralidade aí que foi colocado nesse conceito aí. É comum que ao iniciar os estudos dos gêneros de ficção, o aluno se pergunte: o que é prosa? O que é poema? Poético só se refere a poema ou existe poema em prosa? Qual é o limite entre prosa e poema? Esse limite existe? O que é prosaico? Então, nós iremos estar trabalhando justamente nos textos isso aí, tá? Vamos, então, para o primeiro texto. Nós temos aí uma tirinha. Não entendo poesia, eu bem que gostaria, mas acho melhor não entender do que deduzir alguma coisa que não tenha nada a ver. Então, ele está se questionando aí sobre essa dificuldade, né, que muitos têm de compreender o que a poesia quer dizer. Aí a primeira questão: em que ambiente Armandinho se encontra e como é possível identificá-lo? Então, ele se encontra na escola, né, nós podemos ver pela cadeira aí. E o que indica? A cadeira, a mochila, certo? Aí você tem que colocar as duas coisas, onde é e como você chegou a essa conclusão. Aí vem a 2. O que o ambiente da tirinha revela sobre a letra da poesia do Armandinho? Ele revela que ele lê poemas em um contexto escolar, com atividade aplicada pelo professor. Então, aqui mostra que ele está, foi uma atividade, porque ele está com a folha aqui, mas ele não compreendeu, tá? O que estava escrito. A 3. Armandinho revela ter uma determinada dificuldade, mas, por outro lado, ele também a considera como uma vantagem em certo aspecto. Que dificuldade é essa e qual é essa vantagem? A dificuldade é de entender a poesia, ele deixa bem claro isso, né? É um problema, mas ele considera uma vantagem por quê? Porque ele acha que é melhor ele não entender do que ele deduzir algo que não é. Tá? Então, você vai ter que colocar nessa questão a vantagem, né? A dificuldade e a vantagem. A 4. Em sua opinião, qual é o papel do leitor ao interpretar um poema? Né? O leitor, ele tem vários sentidos aí nesse contexto. Quando você interpreta algo, vai muito da questão do que você vive, do seu dia a dia, das suas experiências, dos seus conhecimentos. Então, por que uns entendem mais, outros entendem menos? Devido a isso, devido ao conhecimento prévio que vocês têm, né? Todos, quando vão para a escola, já têm um conhecimento prévio, né? Tem uma vida lá fora, né? E a gente está sempre no dia a dia aprendendo. Então, isso aí influencia na hora de ler um poema. A número 5, você concorda com o Armandinho? Justifique sua resposta. Na verdade, eu acredito que vocês vão concordar, porque a poesia, o poema, ele requer uma análise, né? Então, tem que ser algo bem justificado. Então, às vezes, você precisa ler mais um texto pequeno que é poético, você tem que ler umas 10 vezes para você conseguir compreender mesmo. Então, realmente, eu acredito que é difícil, mas é possível, né? Desde que você faça uma análise bem detalhada. A 6. Há limites para a interpretação de um poema? Sim. Querendo ou não, o autor, quando escreve um poema, ele tem um objetivo,
né, um objetivo a seguir. Então, cabe a nós, como leitores, como estudantes, compreender que objetivo é esse, que contexto ele escreveu aquele poema, que momento histórico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente lê um poema, correto? Agora vamos para outro texto, que é um cordel, né? O poema é uma arte expressa de diversas formas. Ele pode tratar dos mais variados assuntos de diferentes maneiras. Há poemas que se concentram em abordar um sentimento, há os que abordam o próprio fazer poético, os que contam história, entre outros. E este último, que exploraremos nessa sessão a seguir, você lerá um trecho de um cordel, uma forma de poema popular do Nordeste do Brasil. Preste atenção na história narrada, bem como nos elementos estruturais do poema. Então, o cordel é esse: A chegada de Lampião no céu. Foi uma semana santa. Estava o céu em oração. São Pedro estava na porta, refazendo a notação daqueles santos faltosos quando chegou Lampião. Pedro pulou da cadeira do susto que recebeu. Puxou as cordas do sino, bem forte nele bateu. Uma legião de santos a seu lado apareceu. São Jorge chegou na frente com sua lança afiada. Lampião baixou os óculos, vendo aquilo deu risada. Pedro disse: Jorge expulse ele da santa morada. E tocou Jorge a corneta, quando sua guarnição, numa corrente de força, cada santo em oração, para que o Santo Pai Celeste não ouvisse a confusão. O pilotão apressado, ligeiro, marcou presença. Pedro disse a Lampião: e eu lhe peço com licença, saia já da porta da santa ou haverá desavença. Lampião, que respondeu: mais que santo é o Senhor, não aprendeu com Jesus excluir ódio e rancor? Trago paz nessa missão, não precisa ter temor. Disse Pedro: isso é blasfêmia, é bastante astucioso, pistoleiro e cangaceiro, esse povo é impiedoso, não ganharão o perdão do Santo Pai poderoso. Ainda mais tem sua má fama, vez por outra comentada. Quando há um julgamento, durma a alma tão penada, porque fora violeta eu em sua vida é baseada. Sei que sou um pecador, o meu erro reconheço, mas eu vivo injustiçado, um julgamento que eu mereço, para sanar as injustiças que só me causam tropeço. Mas isso não me faz sentido, falou São Pedro irritado. Por uma tribuna livre, você aqui foi julgado, e o nosso onipotente deu seu caso encerrado. Como fazem julgamento sem o réu estar presente? Sem ouvir sua defesa, isso é muito deprimente. Você, Pedro, está mentindo, disso nunca esteve ausente. Sobre o batendo na porta, Pedro bateu seu cajado, de raiva deu um suspiro e falou muito exaltado: te excomungo, virgulino, cangaceiro endiabrado. Houve um grande rebuliço naquele exato momento. São Jorge e seus guerreiros, cada qual mais violento, gritaram: pega o jangaço, ele aqui não tem talento. Lampião, vendo o afronto naquela santa morada, disse: Deus não está sabendo do que há na santarada. Bateu mão do velho rifle e deu pra cima uma rajada. O pipocado de bala, voltado pelo cano, clareou toda a fachada do meio do soberano. A guarnição assombrada fez Pedro mudar de plano. Em um quarto bem acústico, Nosso Senhor repousava. O silêncio era profundo, que nada estranho notava. Sem dilúvio, Pai Celeste nunca cansaço demonstrava. Pedro, já desesperado, ligeiro, chamou São João. Lhe disse, sobressaltado: vá chamar Cícero Romão, para aclamar seu afilhado, que só causa confusão. Resmungando bem baixinho, para baixar, poder conter, falou para Santo Antônio: não posso compreender. Esse padre não é santo, o que aqui veio fazer? Disse Antônio, fale baixo, de José convidado. Ele aqui ganhou adeptos por ser um padre adorado, do Nordeste brasileiro, onde é santificado. Padre Cícero, experiente, recolheu-se ao aposento, fingindo não saber nada, um plano traçava atento, para salvar seu afilhado daquele acontecimento. Logo João bateu na porta, lhe transmitindo o recado. Cícero disse: vai na frente, fique despreocupado, diga a Pedro que se acalme, isso já era sanado.
Alguns minutos o padre, com uma Bíblia na mão, ao ver Pedro, lhe indagou o que há para aflição. Quem lá fora tenta entrar e também um ser cristão. São Pedro disse absurdo que terminou de falar, mas Cícero foi taxativo, viu a confusão sanar. Só escute o réu primeiro, antes de você julgar. Não precisa ele entrar nessa sagrada mansão, o receba na guarita, onde fica a guarnição. Com certeza há muitos anos nos busca aproximação. Vou abrir essa exceção, falou Pedro insatisfeito. O nosso rei sagrado merece muito respeito. Virou-se para São Paulo, vai buscar esse sujeito. Lampião tirou o chapéu, descalço também ficou. Avistando seu padrinho, a seus pés se ajoelhou. O encontro foi marcante, de emoção Pedro chorou. Ao ver Pedro transformado, levantou-se e foi dizendo: sou um homem injustiçado e por isso estou sofrendo. Circula em torno de mim só mesmo o lado ruim. Como herói não estão me vendo, sou o capitão Virgulindo, guerrilheiro do sertão, defendi o nordestino da mais terrível aflição, da culpa de uma polícia que promovia malícia extorquindo o cidadão. Por um cruel fazendeiro, foi meu pai assassinado. Tomaram dele o dinheiro de um duro serviço honrado. Ao vingar a sua morte, o destino de má sorte, da lei me fez um soldado. Mas o que devo à vista, Pedro fez indignação. Lampião, sem bater vista, vê Padim Cício Romão. Para antes do ano novo, mandar chuva para o meu povo, você só manda trovão. Pedro disse é malcriado, nem o diabo lhe aceitou. Saia já, seu excomungado, sua hora já esgotou. Volte lá para o seu Nordeste, que só a cabra da peste com você se acostumou. Ok, terminando de ouvir esse texto, né? Vocês leram aí. Vocês vão estar respondendo a questão 1 até a questão 10, até a questão 10, até a página 104. Terminou, mandou a foto para mim só dessas páginas. Aquela que eu fiz com vocês não precisa. Isso é aula de português. A de produção, que também é hoje, né? Aliás, né? Não. Valeu, galera, e até a próxima.